do verbo, melhor falando, né? E nós desejamos a paz de Jesus para os irmãos, às vezes, e o irmão acha que é só um cumprimento, não é verdade? A paz do Senhor é um cumprimento do crente, irmão? Será que é? Acho que não. Sabe por que não, irmão? Porque a paz do Senhor nós tiramos lá da Shalom de Jesus, né? Shalom, e o Shalom, ele tem um sentido de completude, sabe? De totalidade. Então, quando eu desejo a paz do Senhor para alguém, eu estou desejando tudo de Deus para a vida dessa pessoa. Então, não é só o cumprimento do crente. Ficou muito popular num funk confessional aí, né? Paz, paz, paz do Senhor, né? Paz do Senhor, uma coisa assim. Eu não sou bom de funk. Então vamos à palavra, irmão. Agora que você já sabe, olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: a paz do Senhor. Entenda que você está profetizando para o seu irmão. Amém? Você está profetizando tudo de Deus para a vida do seu irmão. Amém, irmão? Então, olhe de novo lá na bolinha do olho dele, se você consegue, e diga assim: a paz do Senhor. Isso é tudo de bom, tudo de Deus para a vida do seu irmão. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu sou o pastor Alessandro. Eu estou aqui hoje substituindo o pastor Belchior, acho que é isso, né? O pastor Belchior não pôde estar conosco e aí a gente estava ali no banco de reserva, né? Graças a Deus a gente está aqui para poder contribuir. Vamos à palavra. Abre João capítulo 6, verso 22 em diante. Estou acompanhado aqui pela minha esposa, minha filha. Minha esposa, a pastora Dani, minha filha Gabi, e a nossa amiga também, nossa irmã Gabriela também, né? Abre João então, capítulo 6, por favor, rapidamente, para nós ir lá para a palavra. Capítulo 6, a partir do verso 32, ou melhor, desculpa, 22. A gente vai narrar um pouco a história aqui para facilitar, irmãos, senão a gente vai ter que ler aqui quase que 70 versículos. Então nós vamos muito brevemente andar aqui. Lá no versículo 22, você vai entender que Jesus começa toda a narrativa da história da afirmação dele em dizer quem ele era, né? Dizer que eu sou o pão da vida. Nós podemos entender, queridos, que desde do Gênesis, desde lá do Éden, nós compreendemos que Deus, ele sempre vem nos alertar para a questão daquilo que nós podemos ou devemos comer. E se você prestar bem atenção, dentro do mandado gastronômico de Deus, ele diz que nós não poderíamos, ou melhor, que o casal, Adão e Eva, não poderiam comer do fruto que existia no meio do jardim, né? E isso foi feito. E da mesma forma, nós vamos talvez compreender um pouco dentro desse texto, quando Jesus diz a eles que eles devem comer do pão que desce dos céus. Então Jesus vem de uma multiplicação de pães, alguns momentos antes, um dia antes, nesta narrativa. E no versículo 22 ele começa da seguinte forma: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontrando-no do outro lado do mar, lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? O Senhor Jesus então responde a eles, no versículo 26, eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Você entende, irmãos, que sabiamente Jesus já sabia de tudo o que iria acontecer. E o povo então procura Jesus pelos sinais que ele já havia feito. Mas não somente os sinais miraculosos, porque o povo daquele período, eles aguardavam um novo Moisés. Então tinha que ter alguns sinais muito específicos para que eles identificassem o Messias.
Tanto que quando eles vão um pouco mais adiante no texto, se você for um pouco mais adiante no texto, você vai perceber que que eles cobram de Jesus alguns sinais referentes a Moisés. Nosso pai Moisés nos deu alimento no deserto, nos deu maná. E o Senhor vai nos dar o quê? Então Jesus já diz a eles, já aqui no início: vocês estão vindo a mim porque eu posso encher a pancinha de vocês. Porque eu posso encher a barriga de vocês. Vocês não entenderam nada ainda. Se nós começarmos a observar isso muito rigorosamente, nós vamos entender isso desta forma nesses nossos dias também. É muito interessante, nós sabemos que Cristo nos pede que nós também venhamos a trabalhar com Ele, mas trabalhar para Ele, mas não no sentido de somente angariarmos bênçãos e aquilo que vai saciar a nossa fome, o nosso desejo, a nossa cobiça, né, que vai saciar as nossas entranhas, que vai nos fazer viver uma experiência emotiva, uma experiência sensitiva, que vai nos fazer ir para casa satisfeitos. E no outro dia de manhã a gente volta para saber aonde tem mais pão. Porque de novo eu preciso saciar a necessidade que muitas das vezes nem é necessidade real. Mas nós criamos necessidade. E o inferno cria necessidades. Da mesma forma como o inferno criou necessidades para Eva. E Eva percebe então que a árvore era agradável aos olhos e boa para dar conhecimento. Gênesis capítulo 3. Não é disso? Da mesma forma, o homem cobiça, nós somos cobiçados, ou melhor, nós caímos na tentação de Satanás, quando nos oferece somente satisfação. O Evangelho é mais do que satisfação. Na verdade, satisfação é um fruto daquela entrega total a Cristo. Satisfação, irmão, é fruto de buscarmos em primeiro lugar o reino. Se nós não buscarmos em primeiro lugar o reino, nós não teremos uma satisfação efetiva e somente saciamos a nossa necessidade de afeto, de carinho por alguns minutos. Cristo não quer somente nos dar o amor dos ursinhos carinhosos. A gente entende isso às vezes, pastor Wagner. A gente vai a Cristo querendo que Ele cure as nossas emoções, cure a nossa carência. Carência não se cura, irmão. Carência se supre. E somente Cristo pode suprir nossas carências. Nós vamos a Cristo porque nós queremos um carro, porque nós queremos uma casa, porque nós queremos filhos bem-aventurados, porque nós queremos uma esposa linda, porque nós queremos um esposo. Minha esposa, no caso, recebeu a bênção, graças a Deus, né, de ter um esposo lindo, né? Brincadeiras à parte aqui, irmão, só para dar uma descontraída. Voltamos ao texto. Versículo 32. No versículo 31 eles vão dizer assim, no versículo 30 melhor, eles vão dizer: nos dê um sinal. Nos dê um sinal, por favor. Nosso pai Moisés nos alimentou lá no deserto. Olha lá no 32 para você ver. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos então desse pão todos os dias, disseram eles. E aí Jesus responde: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês creram em mim, mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o meu Pai dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade, Jesus vai dizendo. Então, eu sou o pão. Vocês querem um sinal, vocês querem um maná. Aquele mesmo maná, ele vai dizer adiante no texto, que eles comeram e pereceram. Quando comeram no deserto do maná, ele tinha um prazo de validade de sustentação.
E o que Cristo nos chama ao chamado de Jesus para as nossas vidas é mais do que uma experiência emocional, é muito mais do que uma experiência sensitiva. Não é somente por um pouco, por um instante, por um momento, uma porção. É todo. O escândalo está instaurado aqui daqui a pouco, quando Jesus diz: é da minha carne e é do meu sangue que vocês têm que participar. Aí surta os ouvidos daqueles que não queriam mais ouvir isso de Jesus, porque eles estavam procurando um Messias político, militarizado, um homem que botasse as coisas nos eixos e desse autoridade ao povo judeu para que governasse. Então, se você ler um pouco antes o texto, você vai entender isso, porque eles vão dizer ali que queriam nomear Jesus seu rei. E Jesus então foge dali, porque nunca foi este o propósito, naquele sentido de governar a terra daquela forma. Sabe por quê, irmãos? Porque o governo da terra será dado aos seus filhos. Tudo está alinhado com o tempo das coisas. Tem um tempo para todas as coisas. E nós não precisamos atropelar as coisas, sabe? Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Eu entendo muito isso na minha vida nos últimos tempos. Que Deus, Ele acelera tempos quando nós entramos no propósito. Pode parecer estranho isso para você. Como assim Deus acelera tempo? Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Deus do Kairos, o tempo de Deus. Nós vivemos em um outro tempo, numa outra pegada. Nós vivemos segundo os nossos calendários. A pastora Paula falou isso de manhã. Porém, o calendário de Deus é um que nós não vamos compreender se nós não nos rendemos ao propósito. Nós não vamos compreender. Você observa, irmão, eu gosto muito de dizer isso, quando você conhece alguém que ficou patinando muito tempo na vida, né? Pense em alguém que você talvez conheça, que ficou patinando na vida há muito tempo e não consegue evoluir, não consegue crescer, e é uma bronca, todo ano é a mesma coisa, e todo ano tem pactos, tem promessas, tem propósitos, e o camarada não muda de vida nunca, e sempre no mesmo estado. E aí daqui a pouco esse camarada converte, encontra com Jesus, tem um encontro, e a vida dele dá um salto gigantesco, assim, ó, como você, inacreditável, assim. Não é verdade? Não acontece isso? Sabe por que acontece? Porque alinhou propósito. E aí Deus faz as coisas acontecerem ao seu tempo. E Deus, Ele tem pressa de algumas coisas. Então Ele precisa que você cresça, que você evolua, que você dê um salto na sua vida, irmão. E não ficando parado, chorumingando pelos cantos, querendo todo dia o manazinho. Deus não é maná, irmão. Deus é pão dos céus. Pão dos céus, que nos alimenta para a eternidade. Os caras tinham dificuldade. Vamos no versículo 44 para a gente ganhar um tempo. No versículo 44 nós vamos entender o que a palavra nos diz. Pois ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém lhe tenha visto o Pai, somente eu. Fui enviado por Deus e o vi. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Nós somos muito influenciados pelo poder de consumo. E a nossa adoração, ela é afetada pelo poder de consumo. Pelo entendimento que nós temos de consumo, irmão. Aquilo que nós entendemos como consumo, ele é a forma como nós adoramos a Deus. Observe isso. Se nós queremos muito as coisas, e nós desejamos demais as coisas da vida, que são coisas normais, que a gente realmente precisa. Se nós buscamos isso incansavelmente, nossa adoração também será consumista. Porque nós queremos aquilo só que o Senhor pode nos dar. Então, nós vamos a Ele como nós vamos a um supermercado.
Nós vamos a Ele como nós abrimos nosso aplicativo do Mercado Livre. Nós vamos a Cristo como nós fôssemos à mercearia, irmão. Porque nós precisamos consumir. Mas o consumo que Cristo quer nos dar, ele não é dosado por pequenas porções. Ou melhor, a satisfação que Cristo quer nos dar, ela não é dosada por pequenas porções. Ela é toda. É por completo. É inteiro, irmão. Não pode ser fracionado desta forma. Mas pastor, eu tenho que ir todo dia a Cristo, sem sombra de dúvidas. Para quê? Para pegar meu manazinho? Não, irmão, para reafirmar que você faz parte com Cristo, de toda a eternidade. Cristo, Ele nos alimenta e nos nutre para a eternidade, e não somente para agora. Então nós corremos, cansamos, gastamos nossa vida, e adoramos a Cristo da mesma forma. Cansando, trabalhando. Eles mesmos vão dizer, o povo judeu aqui no texto, que Senhor, então nós queremos trabalhar para Ti. Como é que a gente faz isso? E aí Jesus disse, creiam em mim. Como é que se trabalha crendo, pastor? Como é que se trabalha crendo? Como assim? Explique melhor isso. É por completo. O conhecimento, ele não é somente intelectual. Ah, eu conheço Jesus. Hoje no Brasil ou no mundo a gente pode perguntar, ou vamos falar de Brasil, que é o que eu posso falar, né? A gente está aqui na cidade e a gente vai na rua e pergunta, você conhece Jesus? Todo mundo que nós falamos, que nós fizemos essa pergunta vai responder que sim. Porque é um conhecimento intelectual somente, né? Então todo mundo conhece Jesus. Você crê em Jesus? Sim, claro que eu creio em Jesus. Todo mundo vai dizer que crê em Jesus. Mas então, qual é o propósito então de Cristo dizer, quer trabalhar para mim? Como é que eu trabalho para ti, Jesus? Creia em mim. Crer em Jesus é por completo, não é somente dizer eu creio, não é somente cantar, dançar, louvar, fazer uma simpatia para Jesus, como tem gente fazendo por aí, jogando uma aguinha benta, fazendo as coisas todas. Não é desta forma, meu querido. Fazer parte com Cristo o que o MacArthur vai dizer sobre a comida. John MacArthur fala uma frase muito linda sobre comida. Eu anotei alguma parte aqui, vamos... Aqui, a comida não tem valor até que comamos. Isso é óbvio, né? A comida ela não tem valor nenhum enquanto a gente não come. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quando comemos a comida, ela passa a fazer parte de nós. Olha só que coisa louca. Ninguém pode se alimentar por outra pessoa. Eu não posso me alimentar por você. Eu não posso comer por você, irmão. Tipo assim, ô Alessandro, eu não vou poder comer hoje. Tu pode comer por mim, por favor? Aí eu ganho um tempo aqui, vou fazendo outras coisas enquanto você se alimenta por mim. Não é possível. Então o que Jesus está dizendo, quando ele diz, comam de mim, ele está dizendo, eu quero fazer parte de você. Eu quero que você faça parte de mim. Eu quero que nós sejamos um, para que a gente compreenda e viva a plenitude do Evangelho. É preciso ver, é preciso ir, é preciso crer, e é preciso apropriar-se de quem Cristo é, de todos os nutrientes que compõem a carne e o sangue, para que a gente seja um com Ele. Tem uns camaradas dizendo por aí que nós somos pequenos deuses. É uma bobagem absurda. Biblicamente nem se tem respaldo para isso. Mas os caras dizem por aí exatamente para saciar a necessidade egocêntrica das pessoas. Esse dia desse eu disse para um, não, tá bom, se tu é Deus, então cria um universo aí. Cria um universo. Cria alguma coisa aí para a gente ver. Não é? Cristo diz, venham fazer parte comigo. Eu quero fazer parte da tua estrutura. Não somente na hora da tua refeição, de saciar o teu ego, de saciar aquilo que você tanto almeja e deseja. Quem crê em mim, viverá pela minha causa, Jesus vai dizer. Leia no 56, irmão. No 56 vai dizer o seguinte, quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele.
Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá pela minha causa. Se alimentar de Jesus é viver única e exclusivamente para Ele. É ter uma causa, não somente uma ideologia política, seja qual for. Mas Jesus está dizendo: venham participar comigo e vivam agora pela minha causa. Qual é a causa de Cristo, irmão? João capítulo 20, versículo 21, se não me falha a memória, se alguém puder botar ali, ajuda, né? 20, 21, o texto vai dizer que Cristo nos envia ao mundo, assim como o Pai enviou a Ele. Como é que o Pai enviou Jesus? Para fazer o quê, irmão? Nós estamos falando sobre Amós aqui, nas primícias. Amós veio com um grito de justiça. Amós se levanta com um grito de justiça. Nem profeta era. Amós nem profeta era. Foi levantado como uma voz profética naqueles dias. Com uma voz buscando por justiça. Por uma adoração íntegra e alinhada. Aprumada. Como é que nós vemos, irmãos? Como é que nós vamos vir? Assim como o Pai enviou, eu envio vocês ao mundo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês com a autoridade para preparar o caminho da segunda vinda de Cristo. Como é que a gente faz isso? Aplainando. Aquilo que tem depressão a gente preenche. Alinhando, derrubando os montes altos. Arrumando caminhos tortuosos. Não é isso? Malaquias vai dizer isso. Quando fala da geração de João Batista, da geração de Elias. O Senhor nos está chamando para alinharmos as coisas. E não sermos seduzidos pelo nosso ventre. Pelas necessidades que criamos. Nós não precisamos nos render ao nosso ventre, irmão. Da mesma forma como o primeiro casal se rendeu ao seu próprio ventre. Comeram daquilo que era agradável aos seus olhos, e bom para dar conhecimento. O conhecimento de Cristo não é informação, é intimidade. O conhecimento que nós precisamos ter de Cristo, ele não é informação. Eu não preciso, ou melhor, eu preciso ler a Bíblia, sim, obviamente, mas o que eu não preciso é fazer competições de quem lê mais e quem lê menos. Porque senão vai ser só informação na tua cabeça, não vai ser amor, não vai ser paixão, não vai ser orgânico, irmão, orgânico, não fará parte de você. Isso precisa fazer parte de você. A palavra precisa fazer parte de você. Jesus precisa fazer parte de você. Depois que Jesus diz isso, eles abandonam Jesus. Vão embora. Os discípulos de Jesus vão embora. Depois você segue lendo o texto. Eles deixam Jesus. Porque Jesus, vocês só querem a comida que eu posso dar. E eles vão embora, insatisfeitos, brabos. E aí Jesus vira para os 12. E vocês vão embora também? Foi a pregação em que Jesus foi cancelado, irmão. Jesus foi cancelado quando disse para eles: não é só o que eu posso dar para vocês, é quem eu sou, é mais que isso tudo. Jesus vira para os 12 e pergunta: vocês querem ir embora também? Pedro levanta e diz: para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Nós vamos ficar contigo. E aí Jesus diz: ok, muito bem. Eu sei quem vocês são. Tem um diabo aqui no meio. E eu escolhi vocês, Jesus diz. Meu Deus. Um vai me trair. Mas eu escolhi vocês, eu sei quem vocês são. Eu sei quem vai me deixar. Todos que precisavam ir já foram. E nós, meus irmãos, para concluirmos aqui, fique de pé. E nós? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele
e Ele comigo. O que Jesus está dizendo? Nós vamos fazer parte um do outro. O meu DNA estará no DNA dele. As minhas mesmas substâncias do meu corpo estarão no corpo dele. Quando nós participamos da ceia do Senhor, de forma simbólica, vou usar essa expressão aqui. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós tomamos parte no corpo de Cristo, certo, irmãos? Amém? Você entende isso, irmão? Amém? Mas o que Jesus está falando aqui não é só da ceia. Ele está falando de todo dia. Ele está falando de todo o tempo. Ele está falando de não poder mais se dividir. Um não se divide, irmão. Se a gente divide um, ele deixa de ser um. Então um não se divide. Uma laranja partida ao meio deixa de ser uma laranja. E Cristo quer isso conosco. Nós não podemos ser divididos dele. Nós não podemos ser discípulos de Cristo temporariamente. Nós temos que ser integralmente discípulos de Cristo. Os irmãos estão subindo para cantar. E eu vinha no carro ouvindo uma música com as meninas. Deixa eu ver, dá esse tom para mim mais alto aí, esse do pad aí mesmo. Não, esse que estava aí. Vamos ver. Manso e suave. Quem lembra essa música? Jesus convidando. Lembra? Quem sabe cantar? Não sabe? Chama por mim, por ti. Ele vai dizer, fecha os olhos. A gente não vai cantar ela não, irmão, porque a gente não preparou. Mas é exatamente isso que Cristo está dizendo. Sabe, um hino lindo da harpa cristã. Manso e suave, Jesus convidando. Ele chama por mim e por ti. Mas não para nos dar um alimento por agora. Não para nos dar uma refeição para agora. Só para mim ir para casa satisfeito. Ele quer me dar uma refeição para a eternidade. Para a eternidade, irmão. Que eu não sinta mais fome. Que os meus vazios sejam supridos. Cristo, Ele não cabe em nós, irmão. Então Ele não preenche buraco nenhum em nós. Porque Cristo não cabe em nós, por isso que Ele quebra o vaso. Ele quebra o vaso e Ele constrói o vaso no entorno dEle. Porque Ele não cabe em nós, Ele é muito grande. Mas da mesma forma, Ele se ajoelhou para falar com a gente. Não é, irmã? Deus, Ele se abaixou para falar conosco. Quando Ele se fez carne. Ficar na mesma altura que nós temos. Na mesma limitação e humanidade. Para que Ele pudesse dizer isso que Ele disse. Participem de mim. Comam da minha carne e do meu sangue. Eu quero estar em vocês o tempo todo. E novamente Cristo diz, eu bato a porta. E a intenção disso tudo é ceiar com vocês. Ceiar. Comam de mim. É forte isso, irmão. Mas Jesus está dizendo, participe de mim. Pegue uma porção aqui, irmão. Que uma porção de Cristo já é suficiente para matar a nossa fome e a nossa sede para a eternidade. Aleluia. Amado Jesus, nós queremos orar nessa tarde, entregando a Ti, Deus, a nossa limitação, entregando a Ti, Deus, os nossos desejos mais mesquinhos, os nossos desejos mais medíocres. Nós queremos colocar diante do Teu altar, Pai, entregando toda a miséria que somos, para que nós sejamos, Pai, curados por Ti, para que as nossas carências e a nossa forma de adoração consumista seja curada por Ti, Pai. Curada por Ti, para que a gente viva e trabalhe para a eternidade. Que a gente entenda os propósitos eternos que o Senhor tem para cada um de nós. Celebramos o Teu nome e pedimos a Ti, amado Cristo, revele-se a nós poderosamente nesta noite, em nome de Jesus.